Comissão de Justiça, presentes o vereador Namichecker, presente o vereador Vinícius Simões, presente também o vereador Max da Mata, que está reassumindo seu posto nessa comissão, tendo em vista o retorno dele a essa casa, depois de ter passado um bom e produtivo tempo à frente da Secretaria Municipal dos Transportes. Bem-vindo, vereador Max da Mata. Vamos solicitar aos vereadores a aprovar. Também presente o vereador Davi Ismael. Eu solicito aos senhores vereadores permissão para dar como lida a ata já antecipadamente levada ao conhecimento de vossas excelências. Obtendo então a concordância, dou por lida e aprovada a ata da sessão anterior, colhendo as assinaturas dos vereadores Vinícius Simões, Davi Ismael e Max da Mata. Senhores vereadores, está aqui, ó, depois passa para o vereador Max. Nós temos é o que? Tem um veto, não? Temos. Já queria ter um veto, não? Quanto? Duas redações finais e 4 vetos. 4 vetos e mais 35 projetos de lei para serem apreciados por essa comissão. Vamos então, primeiro é a redação final do projeto 132/2011, de autoria do vereador Dermival Galvão, dispondo sobre a doação de óculos e de aparelhos auditivos aos alunos carentes matriculados nas escolas da rede municipal e dando outras providências. Senhores vereadores que concordam com a redação final, permaneço como estão, aprovado. E outro projeto de redação final é de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que leva o número 374/2011, proibindo o uso do cerol e de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas de papagaios, pandorgas e semelhantes artefatos lúdicos para recreação e com finalidade publicitária e dando outras providências. Senhores vereadores que concordam com a redação final, permaneçam como estão, aprovados. Você soltou pandorga? Pandorga, nunca soltei pandorga. Eu já soltei raia, não tem. Aqui tem, porque tem pipa, papagaio, pandorga, devia ter raia. A raia, né? A raia. Bom, primeiro veto é o veto ao projeto de lei 142/2003, de autoria do vereador Fabrício Gandini, instituindo a obrigatoriedade do tronco no sistema de transporte coletivo do município de Vitória. O vereador Vinícius relatou pela manutenção do veto total. Como vota o vereador Davi Ismael? Eu voto com o relator. Como vota o vereador Max da Mata? Voto com o relator. Aprovado, portanto, o parecer do relator. Veto ao projeto de lei 212/2003, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, dispondo sobre a inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental do município de Vitória, dando outras providências. O vereador Vinícius Simões relatou pela manutenção do veto total, como voto o vereador. Deixa eu só, presidente, só, como se trata uma matéria na área de educação, só para justificar, como em muitos outros projetos também dessa espécie, cabe apenas ao Ministério da Educação e o governo federal legislar sobre tal situação, deixando clara a cidade de que a decisão tomada pela manutenção do veto é uma decisão jurídica e não pelo mérito da proposta. Uma disciplina que tratasse dos direitos das crianças e dos adolescentes na grade curricular. Tipo, ele está dizendo que... O ECA, né? De repente inseria...
Ele está dizendo que nós estamos tratando da forma, e a forma é inconstitucional. Como vota o vereador Max da Mata? Voto com o relator. Vereador Davi? Da mesma forma com o relator. Aprovado o parecer do relator. Veto ao projeto de lei 135/2013, de autoria do vereador Marcelão, obrigando os estabelecimentos do ensino de Vitória a solicitar à mãe da criança ou adolescente que não possua paternidade estabelecida, de forma confidencial e sigilosa, no ato de matrícula, os dados do suposto pai e informá-la sobre os trâmites jurídicos para o reconhecimento da paternidade. O vereador Luiz Paulo Amorim relatou pela rejeição do veto total. Como voto, vereador Davi. Senhor presidente da comissão, trata-se do provimento número 16 do Conselho Nacional de Justiça, que busca o reconhecimento, o fomento das ações de investigação de paternidade. Então, também tenho matéria acerca do assunto desse provimento, a necessidade de ampliarmos o direito, a gente está falando no processo anterior agora, o direito da pessoa conhecer quem é o pai, quem é o seu genitor. Então, desta forma, eu também voto pela rejeição do veto. Vereador Vinícius. Eu voto contrário ao relator pela manutenção do veto. E o vereador... Se for necessário fazer voto separado? Excelência, Vossa Excelência podia encaminhar um voto separado pela manutenção do veto. Vereador Max da Mata. Eu gostaria de conhecer a matéria. Mas não temos, agora nós estamos votando o veto, Excelência. Sim, mas eu gostaria de conhecer a matéria, Excelência. Está aqui, Excelência, o projeto. Quero o processo. Eu quero saber cadê o despacho do... Mas cadê o despacho do Luiz Paulo Amorim? O voto do Luiz Paulo não conta. O parecer dele está apresentado. Sim. Certo, vereador? O vereador Max já está em condição de votar. Nós estamos, então, dois pareceres, o parecer do vereador, o parecer em separado do vereador Vinícius pela manutenção do veto e o do Luiz Paulo Amorim pela rejeição do veto. O vereador Davi acompanha o parecer do Amorim pela rejeição do veto e como vota o vereador Max da Mata? Eu acompanho o parecer em separado do vereador Vinícius Simões, votando pela manutenção do veto. Eu também acompanho o parecer, aprovado o parecer em separado do vereador Vinícius Simões, veto ao projeto de lei 233/2013, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, dispondo sobre a obrigatoriedade de sanitização dos locais que especifica e dá outras providências. Os locais especificados qual? Aqui, ó, ele fala deverá ser realizado o processo de sanitização em todos os locais fechados de acesso coletivo, públicos e privados, que sejam climatizados, a fim de evitar a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Públicos e privados. O prefeito vetou como inconstitucional. Vereador Davi, já está em condições de votar? Estou em condição de voto, queria apresentar parecer em separado pela manutenção do veto, entendendo que se trata de, quando misturou o público e o privado, precisariam de ações diferentes. O privado, cabe uma legislação específica, o público teria uma normatização, um pedido de indicação, uma propositura através da indicação
para que a Prefeitura implante isso. Então, desta forma, também mantém voto, parecer separado pela manutenção do veto. Obrigado, vereador. Vereador Marques da Mata. Acompanho o relatório em separado do vereador Davi Ismael, votando pela manutenção do veto. Com o voto do vereador Vinícius. Também acompanho o parecer Aprovado o parecer do vereador Davi. Veto ao projeto de lei 301/2013, de autoria do vereador Marcelão, denominando Everaldo Conceição Lisboa, o beco sem nome localizado na rua José Machado, do bairro Taboazeiro. Esse projeto foi apensado por requerimento ao plenário do próprio autor. O vereador Vinícius foi o relator. O parecer do relator foi pela legalidade e constitucionalidade da matéria, desde que realizada a emenda de modo a observar o inciso 1 e 2 do artigo 41 da Lei 6.080/2013. Esse é o histórico do projeto, vetado pelo prefeito. Vossa Excelência está procurando as razões do veto? Não, isso quando ele tramitou. Quando ele tramitou, é um projeto. Isso aqui é um projeto de lei? É projeto de lei, não é veto não. Desculpa, Excelência, é um projeto de lei que ainda não foi levado à sanção do prefeito. Parte do parecer aqui, Nami, vereador Nami, Excelência. Só a parte que interessa. Veja-se que a iniciativa não indica a localização da escola por meio de croquis mediante base cartográfica do município. Tampouco inclui em seu texto breve histórico do senhor Lauro Araújo. Além disso, não consta ofício à Prefeitura de modo que se verifique se a denominação sugerida em emenda já não denomina outro logrador. Então é ausência de documentação obrigatória para um projeto dessa natureza. Sim, isso? Mas eu votei pela legalidade, pela constitucionalidade, desde que se apresente essa... Posso avaliar a matéria, pedir vistas, já que é um projeto... Perfeitamente. Concedida vista ao projeto ao vereador Davi Ismael. Projeto de lei... Pela ordem, senhor presidente. Oi. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria aqui, de antemão, já dar os parabéns à volta do nosso vereador, ex-secretário Marques da Mata, aqui ao meu lado. E da Márcia também. Seja muito bem-vindo aqui a essa casa de volta. E dizer para o vereador Nami Michel que está tão acostumado a fazer os vetos do meu projeto, que ele já achou que fosse veto. Mas não é veto não, vereador. É um projeto que vai ser vetado ainda. Ainda não foi, né, Excelência? Ainda não foi, não. Vai ser vetado ainda. Muito obrigado. Projeto de lei 432/2003, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, alterando a lei 8.015 de novembro de 2010, dando outras providências. O vereador relator foi o vereador Luiz Paulo Amorim, que no parecer deu pela constitucionalidade e legalidade da matéria, analisou juridicamente junto com a Procuradoria da Câmara, que opinou pela rejeição do projeto. O vereador Davi emitiu um voto em separado, opinando pela inconstitucionalidade. Vereador Davi, quer se manifestar, Excelência? Gostaria sim, só não estou com... Está aqui o projeto. Processo em mãos. Bom, a gente falava agora há pouco da interferência no nosso sistema de ensino, na criação de cargos, pontos que são pacíficos no entendimento que devem ser iniciados pelo Poder Executivo Municipal. E aqui é um deles. O projeto do vereador Luiz Paulo Amorim, do vereador Bolão, busca, sugere que os agentes comunitários de saúde trabalhem próximo na comunidade onde mora, facilitando o dia a dia, facilitando a proximidade, até contribuindo com o conhecimento do bairro. E ele passa a apresentar uma nova
ele passa a intervir dizendo que lá no provimento do cargo há necessidade da compatibilidade de moradia, há necessidade de ter a moradia. Em meu parecer, eu pude juntar algumas ADINs que falam que o provimento, a realização dos concursos, os critérios na hora da avaliação são de autoria, de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Então, desta forma, apresentei, por mais que eu concordo, acho que quando a pessoa mora perto, Max, como nosso secretário, com a sua contribuição enquanto secretário, com certeza há de concordar que quando a pessoa mora perto do seu local de trabalho, da sua escola, do seu comércio, ele facilita a mobilidade, só que não desta forma. A contribuição almejada não pode se dar através da propositura de um projeto de lei de iniciativa da Câmara. Então, dessa forma, voto contrário. Até porque, vereador, depois da contratação dos aprovados no exame de seleção, a prefeitura pode montar um sistema logístico que leve em conta e a pessoa nunca poderia o mudar, não é endereço isso, não? A pessoa nunca poderia mudar. Ela estaria fadada a ter aquela sua residência por resto da sua vida. Ela estaria... Compreendido, então. Como vota o vereador Vinícius? Voto com o vereador Davi. Vereador Max? Acompanho o relatório em separado, né? Do vereador Davi Ismael. E o vereador Marcelão? Vereador Vou Marcelão. Acompanhar o ex-vereador Luiz Paulo Amorim. Aprovado, então, o voto é separado do vereador Max da Mata, né? O vereador Davi Ismael. Projeto de lei 466/2003, de autoria do vereador Serjão, denominando escadaria Vitalina da Conceição Penha, um logradouro público situado no bairro do Moscoso. O vereador Vinícius votou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Como vota o vereador Davi? Eu voto com o relator. Vereador Max? Voto com o relator. Marcelão? Com o relator. Aprovado, parecer. Projeto de lei 502/2013, de autoria do vereador Rogerinho, dispondo sobre a semana do desconto do material escolar e dando outras providências. Vereador Vinícius Simões, relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria, desde que feita uma emenda modificativa e uma outra supressiva. O vereador quer falar sobre o assunto? É possível pedir vista desse projeto, mesmo tendo relatado? Atendido, vereador. Seguindo o projeto de lei 507/2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, obrigando a disponibilização de bicicletas para hóspedes dos hotéis e similares no âmbito do município da cidade de Vitória. Vereador Vinícius relatou pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Vereador Davi. Queria pedir vista da matéria. Concedido vista. Projeto de lei 517/2003, de autoria do vereador Luiz Emanuel. Um projeto subscrito pelos vereadores Davi e Vinícius Simões, denominando professora Eta Gonçalves de Assis, o CEMEI, que está em construção no bairro de Taboazeiro. O relator, vereador Vinícius, votou pela legalidade e constitucionalidade, desde que procedido uma emenda de modo a observar os incisos 1 e 2 do artigo 41 da Lei 6.080, com sugestão do relator para que seja devolvido o processo ao autor para devida adequação. Ok? Foi feita a adequação? Já está aqui pronto para votar? Então, concedido vista... Senhor presidente, podemos votar naquele projeto anterior da disponibilização de bicicletas para hóspedes? Perfeitamente. Eu queria acompanhar o parecer emitido pelo vereador Vinícius Simões, que teve cuidado de reconhecer, de analisar a matéria e reconhecer a existência de vício intransponível. Desta forma, considero que o projeto merece uma melhor redação e mantém o parecer técnico emitido pelo vereador Vinícius Simões. Com voto, vereador Max.
em que pese adorar o conceito do projeto de lei... Você gostaria vereador, que eu falasse o motivo da... Não, já Tá. entendo claramente pela inconstitucionalidade e legalidade também. Enfim, e por isso mesmo que eu justifico assim, que em que pese o mérito, a ideia ser boa, infelizmente se trata de uma matéria inconstitucional. Então, acompanho o voto do relator e espero que em que pese esse projeto não ir para frente, a gente tenha a possibilidade aí com o governo do estado na licitação do compartilhamento de bicicletas ter colocado próximos dos principais hotéis de Vitória, ou dos principais pontos da cidade de Vitória, as estações de bicicletas para que esses turistas possam fazer uso desses equipamentos. Vereador Marcelão? Com o relator. Rapidamente, só para eu justificar a inconstitucionalidade do projeto. Imagina se todos nós fôssemos exigidos dos estabelecimentos comerciais que vendam determinado, ofereçam determinado produto. Caso ele não ofereça, ele será punido. Imagina se eu vou num salão ou numa loja que venda produtos, vou numa loja de eletrodomésticos e não vende aquele produto, não é ofertado aquele produto. Panela de barro. Por exemplo, se o estabelecimento não ofertar, ele vai ser punido. Então, embora seja a questão da bicicleta, que é um tema bem sensível à sociedade, mas nós não podemos exigir de qualquer estabelecimento comercial que forneça um tipo de produto que ele não pode oferecer. Muito bem, vereador. Então, acompanha. Só Então, isso. aprovado o parecer do vereador Vinícius Simões. Voltamos, então, ao projeto do vereador Luiz Emanuel. Não votou. Nós estamos no projeto do Luiz Emanuel, vereador que denomina ETA de Assis, a escola. Aí foi feita aqui a emenda Esse aqui? para adequação. Já foi feita as adequações, vereador. Já foi feita, então. já foi feita. Eu dou pela constitucionalidade. Então você vota pela legalidade e constitucionalidade, como vota o vereador Davi? Eu tive a oportunidade de assinar o projeto, subscrever o projeto com o vereador Perfeitamente. Luiz Emanuel, o vereador Vinícius Simões, reconhecendo os feitos da ETA de Assis. Então, desta forma, tenho mais uma vez a oportunidade de apreciar a matéria e votar pela sua constitucionalidade. Vereador Max da Mata, Voto com o relator. vereador Marcelão, Com o relator. aprovado. E segue aqui a nossa solidariedade também. Conheci a professora Eta, foi uma vereadora combativa nessa casa. Projeto de lei 528, de autoria do vereador Namichek, denominando Galeria de Arte Cônigo Maurício Matos Pereira. Aquela galeria que fica na parte inferior do Memorial Praça do Papa, Memorial da Paz, na Enseada do Suá. O relator, vereador Luiz Paulo Amorim, votou pela constitucionalidade e legalidade. Como vota o vereador Davi? Eu queria dizer da alegria da gente apreciar, apesar de uma propositura tão simples, mas de apreciar uma matéria com relação ao fomento das artes, ali no espaço da Praça do Papa. Local onde fui criado, um local onde eu cresci, um local onde jogava bola, onde aprendi a andar de bicicleta. Então, tenho hoje a alegria de votar, apreciar a matéria e concordar com o vereador Luiz Paulo Amorim pela constitucionalidade da matéria. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Max? Com o relator. Vereador Marcelão? Com o relator. Aprovado. Projeto de lei 551/2013, de autoria do vereador Davi Ismael, define e penaliza o desperdício de água e dá outras providências. O vereador Davi Ismael, cujo pai é da CESAM, teve o seu projeto relatado pelo vereador Luiz Paulo Amorim, que também é da CESAM, e que deu pela ilegalidade da matéria. Vereador... Senhor presidente, sim, queria senhor. manter a apreciação por esta comissão no dia de hoje, pedindo aos demais pares a compreensão da importância da gente penalizar o desperdício de água, aquelas pessoas que lavam suas calçadas com a mangueira. Precisa ter uma ação
enérgica por parte desse poder e sair do seu ponto de estagnação, seu ponto de comodismo e elaborarmos algo. Trata-se de um direito fundamental, o direito ao meio ambiente sustentável, da mesma forma que passou por esta casa aqui, o direito de alguns segmentos da população com relação a direitos humanos. Trata-se de mais um, a ação do município de Vitória com relação a assegurar o direito à água. Temos visto aquilo que tem passado no município de São Paulo, a dificuldade, omissões de gestões, de inúmeras gestões, estão contribuindo para a crise que lá existe no meio ambiente. Então, eu não posso ficar calado quando vejo uma pessoa lavando a sua calçada com a mangueira. Então, desta forma, apresentei o projeto de lei baseado em outros municípios. Queria pedir a compreensão dos demais vereadores, até se não há entendimento completo, convicção formada neste momento, que deem um voto de confiança, dada o problema ambiental que vivemos hoje. A pergunta que eu faço aqui nessa comissão, o vereador pode ou não pode propor essa... Eu acredito que sim. Eu peguei como parâmetro o projeto que a gente pôde apresentar. Porque não é um projeto também fácil de análise. Não, é um projeto que precisa de ser A gente pode apreciar aqui que crime de direitos humanos, lá na lei orgânica, fala que cabe ao município assegurar a preservação dos direitos humanos, e o direito ao meio ambiente é um deles. Então a gente criou uma punição para a pessoa que lava a calçada. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Max da Mata, pela ordem. Gostaria de pedir vista à matéria. Concedida vista ao vereador Max da Mata. Projeto de lei 552/2013, também do vereador Davi Ismael, alterando o anexo 11 da lei 6.705, de outubro de 2006, que estabelece as áreas destinadas ao estacionamento de veículos, cargas e descarga de mercadoria, embarque e desembarque de passageiros e bicicletas. O vereador Luiz Paulo Amorim deu pela legalidade e constitucionalidade da matéria, como vota o vereador Marcelão. Posso só explicar? Pois não, vereador. Porque é um projeto que vai permitir uma contribuição enorme. Porque hoje a gente tem um número de vagas exigidas, a gente está mudando o PDU, a gente tem um número de vagas exigidas, acho que é isso mesmo, o número de vagas que são exigidas como medidas mitigadoras do impacto urbano. Então a gente acrescenta a palavra gratuidade, deixando claro lá no nosso PDU a necessidade da gente ter essas vagas disponibilizadas de forma gratuita, reiterando aquilo que já é óbvio, mas que a gente não consegue, que é a gratuidade das vagas mitigadoras de impacto urbano. Senhor presidente. Pois não, vereador? Sim, eu gostaria de conhecer melhor essa matéria, porque, pela explicação que dá o vereador Davi Ismael, me parece flagrantemente inconstitucional. E aí minha posição seria contrária ao parecer do relator. Esse é o aspecto jurídico que me faz entender a matéria nesse momento. Com relação ao mérito... Posso dar só uma contribuição no debate jurídico, vereador Marques? Vereador, eu vou pedir vista à matéria, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Porque a gente está falando de mudança no PDU, que cabe ao vereador a propositura, a iniciativa de um projeto de lei acerca do assunto. Sim, mas com relação à gratuidade, excelência, isso não está relacionado à discussão de PDU. Eu estou mudando o PDU. Gratuidade não é mudar a PDU. São duas coisas bem diferentes, bastante distintas. Sim. Vossa Excelência traz uma discussão com relação ao direito comercial para um aspecto urbanístico da cidade. Então, na minha visão, essa alteração inviabiliza essa mudança na legislação que trata de questões urbanísticas. Então, sim, esse é o primeiro conceito que eu queria refletir um pouco melhor com relação a esse projeto. Concedido vista então, vereador. Em outro momento, eu também queria analisar o mérito, porque a gente quer restringir o uso do automóvel. Pagar por estacionamento é uma forma de restrição ao uso do automóvel. Oferecer estacionamento gratuito na cidade inteira, em todos os lugares, é uma forma de fomentar o uso do automóvel. Então, sim, eu peço vista à matéria para que eu possa analisar melhor. Concedido vista ao vereador, projeto de lei 554/2003, de autoria do vereador Davi Ismael, dispondo sobre a instituição no município de Vitória
de campanha permanente de doação de livros e revistas para as bibliotecas e escolas municipais e dando outras providências. O vereador Vinícius Simões relatou pela legalidade e constitucionalidade, desde que acolhida uma emenda. A emenda do vereador diz respeito cadê a emenda? A emenda do vereador diz respeito fica suprimindo o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto, a redação dos parágrafos 2º e 3º. Queria pedir vista da matéria para realizar as adequações sugeridas pelo vereador Vinícius Simões. Concedido vista, então, ao vereador Davi. Bom, mais projeto de vereador Davi. Vereador Davi está na produção incrível, hein? Projeto de lei 555/2013, de autoria do vereador Davi, dispondo sobre a possibilidade das escolas da rede municipal de ensino solicitar aos pais dos alunos que apresentem o cartão da criança ou caderneta de saúde da criança no ato de matrícula. O vereador Vinícius relatou pela legalidade e constitucionalidade, como vota o vereador Max da Mata. Vereador Marcelão, tem condições de votar? Vou me abster. Voto com o relator. Relator, então, aprovado o parecer do relator pela legalidade e constitucionalidade. Projeto de lei 556/2013, de autoria do vereador Davi, instituindo o programa Ciclista Escolar, que beneficia os estudantes da rede pública municipal de ensino, que percorrem grandes distâncias e que têm dificuldades de acesso à instituição de ensino. O vereador Marcelão relatou pela legalidade e constitucionalidade. Como vota o vereador Vinícius? Com o relator. Vereador Max? Eu voto com o relator também. Eu queria só pedir para o vereador Davi só me explicar rapidamente que benefícios são esses que trata o projeto dele. É porque as crianças, você acha que tem criança na rede? A curiosidade, tem criança na rede municipal do ensino fundamental que percorre grandes distâncias de bicicleta? A maioria das pessoas da Grande São Pedro tem que... Mas da rede municipal? Não, municipal? da rede municipal não, mas tem casos. Com base nesses casos. Eu estava falando da rede estadual, mas tem casos das pessoas que não conseguem vaga, sobretudo em creches, e tem a sua dificuldade, e o pai precisa ter percorrido essa distância. Então, incentiva, o benefício é através da doação de bicicletas para essas pessoas, ou pais delas, para que venham a percorrer essas distâncias existentes entre o colégio e o seu domicílio, sem o uso do transporte individual, como o carro. Então, dessa forma, a gente fomenta algo que é saudável. A gente já tem as ciclovias, as ciclofaixas, vindo justamente nesse fomento ao uso da bicicleta. Mas é a prefeitura que vai dar a bicicleta? Esse foi o entendimento que eu tive na propositura da matéria, senhor presidente. A matéria obriga a prefeitura a dar, não? Ela cria um mecanismo que deverá ser regulamentado através de doações. Mas obriga a prefeitura a dar? Não fala em quanto tempo, não cria esse embaraço. Sim. Vai ser um programa que ela vai desenvolver através de doação de bicicletas. Deixa eu ler o artigo primeiro aqui para o vereador. Já existe o programa pela presidente Dilma. Queria, inclusive, pedir ao vereador Marcelão que pudesse aproveitar e pedir vista da matéria, defendendo o projeto da presidenta Dilma, que é de entrega de bicicleta a estudantes que moram longe de suas... que estudam longe de suas residências. Eu já dei pela legalidade e constitucionalidade da matéria, vereador. Eu fui relator do projeto. Senhor presidente, 3 já votaram, o vereador Vinícius Simões pôde proferir o seu voto antes da sua saída. Então já somos 3.
Sim, vereador, então estamos aí. O vereador Max está em... Nós já temos o voto, então, do vereador Marcelão. Voto do vereador Max. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista à matéria para apresentar Concedido vista, então, separado. vista ao projeto. Projeto de lei do vereador Davi Ismael dispondo sobre a proibição do trânsito de veículos que não possuem dispositivo silencioso de escapamento e dando de providência. O vereador Vinícius foi pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Senhor presidente. Pois não? São, via de regra, aquelas motos, poucos carros, mas principalmente motos, que trocam o seu sistema de silencioso, fazendo com que o barulho seja insuportável. Inclusive, é uma lei nível local, entendendo a sua parte ambiental, a sua parte de direito de cada um ao equilíbrio, ao silêncio ou ao mínimo barulho possível. Então, isso foi um debate que fizemos na Secretaria de Meio Ambiente, enquanto debatemos lá aquilo que precisa mudar na implementação da Carta Acústica. Lá foi lançado esse debate sobre esse item específico e eu resolvi me posicionar. Ok, vereador Max da Mata, já está em condições de votar, vereador Marcelão? Eu estou em condições de votar, presidente, porque, assim, em que pese, do ponto de vista ambiental, o vereador Davi ter razão, mas a nossa lei municipal que trata dessa questão já imputa particular, seja por conta de caixa de som ou por conta de um veículo, seja moto ou automóvel, a sua punição. Mas, nesse caso específico, com relação a uma alteração ou um dispositivo relacionado diretamente ao veículo, isso se trata de matéria em que só o Congresso Nacional pode tratar, ou quem pode regular seria o CONTRAN, por isso acompanho o voto do relator pela ilegalidade e constitucionalidade da matéria. Vereador Marcelão? Eu acompanho o relator. Aprovado o parecer do relator. Senhor vereador presidente, Vinícius. só uma orientação, porque regimentalmente eu passo a ter o prazo de 5 dias para coletar assinaturas. O processo vai para as minhas mãos dentro desse prazo, para que eu ainda possa, ou eu já posso ficar com ele em mãos? Então, ele vai a votar, o voto nosso vai à apreciação do plenário. Não necessariamente, agora a gente tem o prazo de 5 dias para requerer isso. Ele vai... 5 assinaturas. Então, exatamente. Ele vai à apreciação do plenário se Vossa Excelência colher 5 assinaturas. Então, mas para eu colher assinatura, eu preciso estar com o processo em mãos. Será encaminhado e praça a valer a partir disso. Projeto de lei do vereador Vinícius Simões, número 2/2004, dispondo sobre o incentivo à sustentabilidade aos bares, restaurantes, mercados e estabelecimentos congêneres. O vereador Luiz Paulo Amorim votou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. O vereador propõe a instituição do incentivo à sustentabilidade do processamento de alimento de bares e restaurantes. Compreende-se como sustentável a adoção de medidas para a redução do desperdício de alimento. E para a consecução dessa lei, poderão ser realizadas ações que incentivem os estabelecimentos a reduzir o desperdício. O vereador relator deu pela legalidade e constitucionalidade. Como é que vota o vereador Davi? Eu também voto pela... Eu acompanho o relator, o vereador Vinícius Luiz Paulo Amorim, pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Vereador Max? Acompanho o voto do relator. Com o relator. Vereador Marcelão? Com o relator. Aprovado, então, o parecer do relator. Vamos ao projeto de lei número 3/2014. É o projeto de autoria do vereador Luizinho Coutinho. Pretende o vereador Luizinho Coutinho instituir a implantação de pias ou lavabos
nos banheiros químicos, ou próximo a eles, aqui em Vitória. Quer dizer, mudando aí a arquitetura dos banheiros, permitindo que as pessoas possam lavar a mão, etc. O vereador Marcelão foi o relator do processo, votou pela legalidade e constitucionalidade. Como vota o vereador Max da Mata? Vereador Davi, está mais em condições de votar? Para falar a verdade, eu não consegui entender a Ele quer que o necessidade banheiro químico... Mas já não tem? Banheiro químico tem tem uns que tem outros que não tem. Aí tem a pia. Eu acho que no momento da licitação cabe requisitar a existência ou não de... Então, assim, acho que é constitucional, já estou avaliando o mérito, peço vênia com relação ao meu excesso de zelo. Voto pela constitucionalidade e no mérito teria a oportunidade de examinar a matéria. Pois não, então, vereador... Acompanhe o voto do relator. Marcelão é o autor, é o relator, já deu o voto dele. Aprovado, então, o parecer do vereador Luizinho. Projeto de lei 4/2014, de autoria do vereador Vinícius, instituindo a fiscalização pelos consumidores quanto à higiene e à qualidade na confecção de produtos alimentícios. Vereador Luiz Paulo Amorim deu pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Vereador Davi, vota. Certo que o vereador observou as normas de vigilância sanitárias, de modo que a fiscalização por parte dos consumidores não irá implicar em nenhuma infração às normas que a gente já tem vigentes. Voto com o relator pela legalidade da matéria. Vereador Max da Mata. Com o relator. Vereador Marcelão. Oi, eu acho muito interessante essa lei aqui, mas quero dizer que a fiscalização disso nos bares e restaurantes, eu acho que é feita já pela questão da vigilância sanitária, né? Mas eu não vejo nada sendo feito em relação às praças que vendem alimento, igual vende um bar ou restaurante no município de Vitória. Haja visto aquela praça lá de Jardim da Penha, uma vergonha no município aquilo. Aquilo é uma vergonha no município, né? Que atrapalha o trânsito lá do bairro. Está aqui o ex-secretário de trânsito da cidade, sabe muito bem o que eu estou falando. É uma vergonha aquela praça lá. Então, vereador, eu vou até me abster nessa questão desse voto aqui, porque eu acho a vigilância sanitária já faz essa fiscalização boa, né? Aliás, vou votar com o relator para fortalecer e fazer uma emenda nesse projeto, se for aprovado. Fazer uma emenda que isso seja estendido às praças e ambientes na rua, como churrasquinhos e tudo, que tem aí churrasquinho, que leva o churrasquinho para casa, descongela, no outro dia você come aquilo e a fiscalização nada faz. Agora, os bares e restaurantes, coitado desses empresários que têm seus bares e restaurantes abertos, que vivem a vigilância sanitária lá dentro 25 horas por dia. Muito obrigado. Aprovado, então, o parecer do relator. Tem um projeto aqui que está na 36ª posição, é um projeto executivo. Nós vamos, então, submeter logo a apreciação, tendo em vista o adiantado da hora. Daqui a pouco começa a nossa sessão e nós temos que terminar com certa antecedência para que o plenário seja preparado para receber os outros vereadores. É um projeto de autoria do prefeito municipal, que leva o número de 80/2014, um projeto que aprova o Plano Municipal de Cultura de Vitória e dá outras providências. Então, é um projeto que vai ser objeto de uma audiência pública nessa casa,
mas que, para começar a tramitar de fato pelas comissões pertinentes, nós temos que aprová-lo já nessa Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, conheço da matéria, voto pela sua constitucionalidade e parabenizo a iniciativa do vereador Vinícius Simões e de Vossa Excelência de ampliar o debate acerca do mérito da matéria através da realização dessa audiência pública. Para vocês que nos acompanham, será na quarta-feira, não é isso? Faremos quarta-feira. A audiência pública no dia de amanhã, acerca do mérito, mas na forma, voto pela sua constitucionalidade, acompanhando o relator. Como voto do vereador Max da Mata, o parecer do vereador Marcelão pela legalidade e constitucionalidade. Senhor presidente, é com muita alegria que tenho a oportunidade de voltar a essa casa e já poder votar um projeto dessa envergadura como o Plano Municipal de Cultura, que tive a oportunidade de participar de algumas discussões sobre o tema, sobre a elaboração do plano, ainda no ano passado, com a equipe da Prefeitura Municipal de Vitória, tendo em vista, inclusive, que alguns eventos relacionados ao tema acontecem aí em vias públicas. E, portanto, feliz de poder votar junto com o relator pela legalidade e constitucionalidade. Aprovado. Então, parecer do relator vereador Marcelão. Segue. Vamos aí agora, o próximo é o do vereador... Projeto do vereador Devani Ferreira, instituindo o Programa de Saúde da Juventude, PROSAJU. O vereador Marcelão votou pela legalidade e constitucionalidade da matéria, como voto o vereador Davi. Eu também voto com o relator. O vereador Max da Mata votou favoravelmente também, aprovado o projeto. Projeto de lei 8/2014. Senhor presidente. Pois não? Queria, dado o horário, eu acho que seria... Mas esse último... Não, também o autor contribui para com a nossa permanência. Pois é, eu acho que é dispensável esse apelo para que a gente vote esse projeto. Projeto de autoria do vereador Davi Ismael, declarando de utilidade pública o Instituto Vencer. Vereador Luiz Paulo Amorim. É uma associação lá do bairro de Santo Antônio, tem feito a diferença em uma sociedade necessitada. Eu voto com o relator, vereador. Agradeço. Vereador Luiz Paulo Amorim votou pela legalidade e constitucionalidade e está aprovado. Como Vossa Excelência, presidente? Vencer. Gostei desse nome, vamos lá, então está aprovado o projeto. Vamos encerrando a nossa reunião da Comissão de Justiça, deixando os demais 10 ou 11 projetos para serem apreciados na próxima reunião da Comissão de Justiça. Próxima reunião ordinária, que vai acontecer terça-feira, às 14h30 da tarde. Muito obrigado.